Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do ENIAC-Cast, Inovação Disruptiva, o podcast da ENIAC Ventures, que explora as fronteiras da inovação, tecnologia e empreendedorismo. Hoje temos a honra de receber Paulo Roberto Ferreira, sócio da área de consultoria empresarial da Invistia e um verdadeiro especialista em governança financeira e estratégica. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, Paulo construiu uma carreira sólida que passa por gigantes da consultoria, como a Deloitte, e empreendimentos próprios de sucesso, como a MBR Consultores. Ele é um nome de peso quando se fala em consultoria, auditoria, M&As e governança corporativa. Vamos mergulhar na trajetória desse líder que tem moldado o cenário empresarial brasileiro. Tudo bem, Paulo? Fala, Marcos. Boa tarde. Tudo bem? E você? Tudo jóia. Eu sei que você estava esperançoso e na expectativa desse dia aqui a gente bater um papo, né, Paulo? Pô, tava ansioso para contar a história aí, a trajetória. E é muito legal. Teve um prazer. Muito legal. Para o pessoal que está nos assistindo, Paulo, você sempre que quiser, essa câmera aqui está mais para você falar diretamente, eu falo com essa aqui e a gente tem a câmera aberta lá para a gente falar quando a gente quiser bater um papo. Mas é interessante que vocês sempre mandam uma mini bio, né? Vocês têm a empresa, então a gente faz todo um estudo, usa o chat GPT para nos ajudar a elaborar um roteiro para a gente fazer da melhor forma possível a gente captar as informações nessa entrevista aqui. Então, para a gente começar, Paulo, conta para a gente um pouco sobre sua formação em contabilidade e as primeiras experiências no mercado de trabalho. O que o motivou a seguir essa carreira? Cara, eu sou formado bacharel em contabilidade, né? Basicamente o que me motivou foi, assim, foi uma ânsia muito grande de trabalhar com empresas. Eu sempre tinha, desde de moleque, assim, uma ideia de trabalhar com empresas. A ideia inicial era trabalhar com administração de empresas. Só que quando eu ia me fazer a minha matrícula na faculdade, alguém ali falou assim, não, peraí, vem aqui, faz contabilidade que é mais abrangente, né? Olha. A administração de empresas é legal, mas a contabilidade vai te dar uma visão maior das coisas, né? Olha. O bendito a pessoa que avisou, né? que te caminhou. Você falou aí quando criança, então, conta um pouquinho da sua história, de onde você conta um pouquinho dessa história, então, de infância, o que te trouxe a gostar de negócio, conta um pouquinho sobre essa história lá do passado. Cara, eu sou paulistano aqui de São Paulo, né? Segundo filho de 4 meus pais. Sim, são 4 irmãos, então, você mais 3. Eu e mais 3 irmãos, sou o filho do meio. Ah, do meio. O do meio aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Meu pai é engenheiro químico, formado pelo Mackenzie, trabalhou em algumas empresas aí no ramo têxtil, desde sempre. Foi diretor do Mapping há algum tempo atrás. Olha, né? O Mapping, antigo Mapping. E talvez isso que te levou a você gostar de empresas, talvez essa visão do seu pai? Na verdade, implicitamente sim, né? Sim. A gente diz que o fruto não cai longe do pé, né? Acho que ele já, assim, eu não tinha muita noção quando ele trabalhava nessa época lá, mas eu já acho que ele dava muito exemplo aí do que seria embasando a minha carreira, assim, hoje, né? Hoje eu olho pra trás e falo assim, putz, faz muito sentido. Espelhou. Acabei espelhando sem... Sua mãe dona de casa? Minha mãe dona de casa numa época, sim, depois tivemos uma época que eles foram empreendedores, eles teve a saída do Mapping, tiveram uma empresa ali, olha, no ramo têxtil também. Que legal. E eu acabei acompanhando e tal. Eu lembro até no primeiro dia que eu fui no escritório de contabilidade, assim. Meu pai, vamos ali comigo. Era um escritório cheio de papel, aquelas coisas. E assim, nunca imaginei que viraria contador, né? Que legal. Mas é uma família, assim, simples de São Paulo. Meu pai é filho de 12. Olha, grande, família grande. Família grande, vários tios e tal. Ali da região do Carrão. Minha mãe veio do Paraná também. Olha, do Paraná. E uma vida bem, assim, bem simples. Assim, eles prezaram muito sempre pelo estudo, né? Não abriram mão. Você e seus irmãos tiveram que batalhar? Estudar, batalhar. Sim. E na adolescência, assim, correr atrás do próprio futuro e tal. Dos sonhos. E eu sempre tinha o sonho de entrar na faculdade, assim, né? Sou da época ainda que eu tinha o sonho de fazer faculdade, né? Aquela época que a galera tinha um puto orgulho de fazer faculdade, né? É verdade. O Pedro fala muito isso, né? Naquela época o diploma fazia diferença, hoje já não faz tanto, né?
Então assim, eu, meus irmãos, tá, meus primos, Que legal. fazer faculdade era Era um um orgulho. objetivo, assim, primeiro objetivo, né, Pô, Paulo, da e carreira. você se forma tal, e aí vai ter uma experiência em uma grande empresa de classe mundial, que a gente chama, né? Uma Deloitte, né? Você pode compartilhar um pouco sobre sobre os projetos mais desafiadores que você enfrentou lá na Deloitte e contar um pouquinho sobre essa sua experiência na Deloitte? Sim. Deloitte, eu saí de um estágio para Deloitte, né? Olha, foi logo É, então. eu estava estagiando num escritório que era relativamente Forte. expressivo, fazia umas empresas realmente grandes, assim, cuidava Sim, da contabilidade dessas empresas. sim. Quando, uma sexta-feira, me convidaram para um processo seletivo no sábado, Olha, né? Despretensioso, assim, putz, Deloitte e tal. Que sempre foi muito, muito difícil, né? Entrar na claro, Deloitte. Eu sempre ouvia que era muito difícil. uma referência. E acabei indo no sábado de manhã, um puta sol, terno e gravata. Falei assim, meu, tá fazendo sentido nenhum isso aqui. E fomos lá, fiz a provinha, passamos. Aí chamaram a gente, acabei passando também. Sim, Foi muito natural tudo, né? Essa entrada na Deloitte. Pra você ver que às vezes a gente nem tem noção do qual a capacidade é nossa. é verdade. Acabei passando no processo. E aí, cara, lá é um MBA da vida, assim, pra Uma quem outra faculdade, né? uma outra faculdade. Eu estava cursando faculdade e cursando MBA ao mesmo tempo, praticamente. Olha só. Porque a estrutura lá é de alto nível, assim, você tem recurso para tudo e Sim. para todos os tipos de projetos. E os clientes são os maiores clientes as Do maiores empresas mundo, do né? Brasil, do mundo, Sem assim, dúvida. para São você ter noção, multinacionais, né? Com certeza. multinacionais. E a exigência técnica é muito grande. O Legal. estilo de trabalho, a cultura é bem americana, assim, Que performance, legal. voltar para performance e desenvolvimento, né? Eles dão Uhum. todo o suporte para você se desenvolver. E lá, cara, assim, eu toco o telefone, você vai pra BMW do Brasil, pra Henkel, vai pra Que Votorantim, incrível, vai hein? pra E Bloomberg. você é um moleque, né? Com 20 e poucos anos, Que apertando a legal. mão do Michael Bloomberg no staff da Bloomberg, assim. Olha, Foram experiências muito enriquecedoras, mas também, assim, muito desafiadoras, assim. isso que eu perguntei. E quais foram esses desafios nessa época de tão moleque com coisas tão importantes? A época que eu trabalhei lá, a gente estava numa transição da digitalização dos livros contábeis. Oh, Até lembro que uma Copa do Mundo eu passei trabalhando, assim. Na semifinal da Copa do Mundo, a gente estava entregando o livro contábil eletrônico da incrível. BMW, assim, Que incrível. na mão de uma pessoa, assim, lógico, tinha técnica para realizar Claro. o trabalho, mas, assim, um rapaz novo, Uhum. trabalhando ali e desenvolvendo aquele trabalho, assim. A gente diz que é uma escola porque lá eles não escolhem muito o que você vai fazer, você está pronto, né? Você tem que estar pronto Olha, o tempo o todo. tempo todo. Você é Para chamado todos e os tem que tipos de estar trabalho. responder. Que incrível, E hein? todos os tipos de áreas, assim, correlatas à contabilidade, financeira, tributário, fiscal. Então, assim, isso foi muito enriquecedor. Fiz todos os tipos de trabalho mesmo lá. Que legal. E aí, tava lá na época da Copa do Mundo, todo mundo se divertindo, eu lá entregando o SPED contábil da BMW, né? E, putz, Isso, olhando para aquilo assim, não tinha sistema na época que a gente tem claro. hoje. Era você montar no Excel, você tinha que ser muito fera no Excel, muito Sim, fera no inglês. sim. E, e tava lá fazendo e tal, e acabou a Copa do Mundo, demos um enter lá, entregamos a obrigação acessória, que assim, na época era muito difícil, Aham. hoje em dia já é mais tranquilo. Mas foi um dos grandes desafios, assim, Que que, legal. entre outros, né? Claro. Assim, Uma grande trabalhar empresa. em empresas diferentes, em segmentos Sim, diferentes, sim. se adaptar em ambientes diferentes, E, assim. Paulo, então isso que te levou e te estimulou a participar da fundação da Bexel e depois mais tarde a MBR Consultores. E conta então qual foram esses desafios nessas para essa exatamente para essa você participar da fundação da Bexel, é Bexel que A fala, né? Excel Isso. E mais tarde a MBR Consultoria, né? Que você consultores. sim. Na verdade, assim, essa flexibilidade de trabalhar em vários ambientes, várias empresas, prestar consultorias, estar em todos os lugares, acaba te trazendo um pouco de inquietação, né? Sim, Me transformou num profissional multiconhecimento, que multilugar, legal, que assim, de legal. fácil adaptação, inclusive de ambientes, equipes, pessoas. E aí, a Deloitte tinha um padrão, né? Um padrão a ser seguido. E lá a gente aprende muito e tem hora que o conhecimento supera as,
possibilidades, né? Essa vontade de dar um salto, né? De É. sair um pouco, de se arriscar mais, não é? E Isso lá é a bem gente interessante. e lá a gente tinha alguns parceiros, amigos, somos amigos até hoje, tal, Sim. pessoal, que fizeram a transição de carreira, tal, abrindo um Sim. escritório e, né, amigo, trabalhando junto, sabe como é que é, né? Vamos fazer uma loucura aí, vamos fazer uma loucura junto, tal. E te chamou Chama pra pra essa trabalhar, loucura. tal. Eu lembro que quando o escritório chamava MV Conte, antes de se chamar Bexel, né? Sim. Ele falou, Paulão, vamos fazer junto, tal. Saí da Deloitte, porque já tava no momento, né, de fazer a transição. Eu passei a ser gestor, né? Na Deloitte era uma lista sênior e tal. Sim, foi subindo. Aí, já nessa empresa que fundou a Bexel, já era gerente da área de contabilidade. Olha só. Já era um cargo de gestão, tal. Já era o que eu tava buscando. Era na linha, lógico que era um outro tipo de cliente da Deloitte, mas era na linha da Deloitte. O pessoal que montou e você junto lá era na mesma linha da Deloitte. Basicamente consultores da Ernst, Deloitte, juntamos Entendi. os conhecimentos e... Só que assim, primeiro cliente, Cirela do Brasil. Que legal. Segundo cliente, Unis, assim, vamos no setor de construção civil que eu não conhecia. Olha. Tive que me adaptar, tal, fizemos trabalhos Mas extraordinários. a cultura da Deloitte já tinha te ensinado, tá preparado para qualquer coisa, né? Então, isso que foi a vantagem. Olha como a escola Deloitte foi importante para você, né? Eu costumo falar que, quem trabalhou lá consegue atender qualquer tipo de empresa, Legal. inclusive multinacional. Que legal. Né? Porque é muito conhecimento técnico mesmo, muita responsabilidade desde sempre. Então, para nós, quem trabalhou na Deloitte estiver assistindo, sabe o que eu tô falando. Vai né? saber, exatamente. Participamos ali da fundação, tal, atendendo grandes clientes, só que assim, com uma liberdade maior, com responsabilidades, Sim, arriscando mais. com uma turma divertida que topava tudo, vamos fazendo, e o negócio foi crescendo. Foi bem legal, assim, também conhecendo outras pessoas com know-how, experiências diferentes. Sim. E aí, cara, um jovem cheio de energia, com liberdade e conhecimento, sabe o que vira, né? Muito trabalho, muita solução e resultado. E a gente continuou desenvolvendo, né? E um desses clientes desta consultoria era o ENIAC. Que legal, que legal. Você vai. Nós vamos chegar no ENIAC, mas chegar no a MBR Consultores você cria concomitante? Como é que é a história da Bexel para a MBR Consultores? A EBR vem pós um período de trabalho no ENIAC. Sim. Que acaba assumindo a controladoria do ENIAC, né? Então, aos 28 anos, você assume a posição de controller do grupo ENIAC, né? É isso que acontece. Então, e aí, como Bexel ainda? Como o Bexel estava com a lista sênior, cuidando de toda a parte contábil do ENIAC, né? Foi quando ocorreu uma transição interna da gestão financeira e tal. E o professor Rui conhecia alguém da Bexel ou foi uma busca? Conhecia todo mundo, a gente trabalhava junto, já fazia reuniões. E eu muito aqui trabalhando no ENIAC, vendo tudo acontecer, com a visão de Deloitte já se segurando na mesa para não resolver todos os problemas. Você, essa bola tá pingando aí, alguém tem que chutar, né? E aí eu mesmo que me candidatei pra vaga mesmo. Falei assim, eu quero me candidatar pra essa vaga. Que legal. Tava ali a resolver. Porque contabilidade tá em tudo, né? Assim, contabilidade é a escrituração de tudo que acontece. Antes, você pôr no papel tudo que acontece, né? Então, implicitamente, eu já tava resolvendo tudo ali, né? No final. Sim. E pro meu trabalho sair, eu tinha que resolver na frente. Então, eu tive esse insight, olhei a oportunidade, não estava pronto, né? Mas me desafiei, saí da zona de conforto ali para assumir a gestão. E me conta então um pouco essa experiência então que foi trabalhar com o professor Rui lá atrás, quando você ainda era um garoto de 28 anos, né, com uma posição importante de controller, né? Conta para nós então um pouquinho dessa trajetória, a sua história com o professor Rui e tudo mais lá atrás. Essa história é bem peculiar, né? Porque assim, assumo a posição sem estar pronto, né? Ele me deu uma oportunidade mesmo. Ele falou assim, você tá com vontade mesmo, tá afim mesmo, vai ser difícil, hein? Ele avisou, né? E realmente foi bem desafiador, mas eu tinha um conhecimento para contribuir com a instituição, né?
Então, assim, meu conhecimento ia contribuir bastante. Só para gente colocar no tempo, isso foi que ano mais ou menos então? Foi Você em tinha meados de 28 anos? 2012, 2002, nós estamos falando de mais de 10 anos atrás. mais de 10 anos atrás. Sim. E aí acabei assumindo com uma visão bem operacional de resolver as coisas, Sim. né? E ele foi me ensinando uma visão gerencial das coisas, de como ele pensava, de como era um negócio, de Que como legal. eram as particularidades, de como resolver problemas, de como gerir tempo. Tem até uma história com o seu Sérgio, que trabalhava aqui conosco. O seu Sérgio era um mentor, né? Que ele colocou do Sim. lado ali. Ele falou assim, você tem que gerir tempo, você tem que gerir melhor seu tempo e tal. Aham. Foi um outro professor também. E eles praticamente, eu fiz meu segundo MBA ali, né? Durou 2 anos, assim, foi 2 anos que pareciam 4, 6. Sim, Foi bem tensos. intensivo. Só que me deu uma visão diferente do mercado, de negócios, né? Você sai da operação, quando você está falando, vai para o tático e estratégico, né? Começa a Tático e enxergar a coisa estratégico. mais 360, né? É. E aí acabo ganhando conhecimento que me leva pro empreendedorismo direto na veia, né? Eu já era empreendedor desde sempre. O Só Rui que visionário, né? Sempre com essa posição que ele tem, é visionário, enxerga empreendedor na veia, né? é. E aí começamos a medir performance, resultado, muito legal, muito bonito. Falei assim, putz, mas isso aqui é bem legal, né? Tipo, tal. E o ENIAC foi, eu brinco, foi a única empresa que eu trabalhei exclusivo na minha carreira, assim. O resto era sempre O compartilhado. resto é Aham. consultoria, né? Sou Claro, consultor de claro, formação, de claro. tudo que eu faço é em termos de consultoria. E aí eu, assim, como eu era muito consultor, tal, ficar ali naquele dia a dia, todo dia, Sim, não era muito meu perfil, né? sim. Tanto que hoje eu não tenho nem mesa no escritório, eu não sento na mesma mesa, né? Você nem tem mais mesa, Não né? tenho, Mas porque foi nessa fase que você constitui, então você sai da Bexcel e constitui a MBR Consultores? Explica para nós um pouco. aí, assim, da Bexel eu acabei saindo pro ENIAC, né? Sim. E fiquei 2 anos no ENIAC. O ENIAC então te tomou como full time. Então você veio para ser controller do Isso. ENIAC e se desligou da Bexcel. Me desliguei da Bexel, mas a Bexel continuava fazendo contabilidade, a gente continuou parceiro. Seus amigos, né? né? Tudo amigos. Tudo continuou por ali, né? A gente Aham. só rearranjou. Certo? E aí, passados esses 2 anos, com toda essa experiência que eu tive, todo o treinamento, desenvolvimento, dedicação do professor Rui comigo, assim, eu acabei, virando a chavinha para empreendedor nato, assim, né? Que legal. Eu tava meio que na fase de transição de casamento também, Que tava legal. casando. Então o professor Rui viveu todo esse processo, você viveu com o professor Rui todo esse processo. Então ele foi um mentor também seu, né? Nessa fase. Ele foi e é até hoje, assim, né? Ó, que legal. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho dos negócios, como evoluíram e tal. Que legal. Mas E aí, assim, eu fui descobrindo os caminhos do empreendedorismo, né? Que Tava legal. casando, saindo da casa dos meus Sim. pais. Sim. E aí. Quantas mudanças, hein? Muitas mudanças, né? E assumindo responsabilidades e tal. Claro. Aí eu tava com 30 anos já. Sim. E com aquela sede, né? De, putz, tá faltando alguma coisa a mais, tá? A Aham. quietação é nato aqui. É. E aí, em 2014, Sim. eu fiz. Foi um ponto de flexão ali, falei assim, eu vou casar, mas eu quero outra coisa. Eu quero consultoria, mas não quero uma. Como eu tinha participado da fundação de uma consultoria e tal, Sim. tinha algumas coisas que eu faria diferente, né? Sim. Que eu falei assim, putz, mas se eu faria diferente, então eu tenho condições de fazer, né? Foi aí que eu tive a grande ideia de pegar o meu cartão de crédito, Ah, alugar uma sala de 45 metros quadrados, comprar 4 cadeiras, um aqui computador, em Guarulhos ou São Paulo? lá em São Paulo, na Lá em Vila São Paulo. Olímpia, hein? Vila Olímpia, hein? O Nossa! cara é ambicioso. Arrojado. Aí eu passei o cartão de crédito, comprei as 4 cadeiras e falei assim, putz, tinha um cliente no primeiro mês. Aí eu falei assim, putz, agora ferrou, vou falir no primeiro mês. Ah, Mas aí, ao longo do primeiro mês, deu tudo muito certo, assim, tinha, assim, as pessoas que me conhecem, quando ficaram sabendo que eu estava no escritório, já logo recomendaram começou a criar uma alguns carteira, né? clientes, e já tinha algum nome no mercado, né, pelos Legal. trabalhos.
E aí eu comecei a fechar alguns clientes, né? Uhum. Pequenos clientes, Sim, bem começão mesmo, assim. sim, Contratando software, fazendo sim. bem startup do E tudo zero. você solo, sozinho. Eu solo, aí depois contratei um funcionário, Sim, começou a depois um estruturar, funcionário por cada área. certo? Eu costumo até brincar com minha esposa, assim, o processo nunca mais a gente consegue voltar lá naquelas coisas porque é loucura, assim, né? Que eu fiz lá naquela época. Mas foi bem startup, bem devagarzinho, bem estruturado, como eu sempre acreditei que deveria ser, porque assim, o Certo. mercado contábil era um mercado que ou você é muito bom, ou um médio é mais ou menos, Ou é muito, ou é como o muito, caveirão como quase todos os outros, né? é Muito mais do mesmo, né? muito mais o mesmo, aí muita reclamação também, né? Sim. Infelizmente, o profissional contábil não é tão valorizado por conta disso que eu tô falando, inclusive dos níveis, né, de prestação de É a serviço. famosa piadinha, né? Um mais um você quer que dê quanto, né? Que falam isso, Pô, emite né? minha guia aí e tal. É. O contador só emite guia. E por ter vivido o Deloitte, eu sabia que Que a coisa era era muito mais diferente. importante, né? Que E legal. só que também nem todo mundo tem acesso a uma grande consultoria. Então a MBR nasceu, pode dizer, ô Paulo, já com todo um lado bem diferenciado, né? Apesar de ser uma consultoria nova, recém-chegada, tal, ela já tinha toda essa experiência que você trazia da Deloitte, aquela cofundação sua da Bexel, todo o aprendizado com o professor Rui. Então você já tinha uma visão da MBR Consultores diferente do que normalmente tinha aí com relação a consultorias ligadas à área contábil. Sim, a gente nasceu já pensando em ser uma contabilidade estratégica. Estratégica. A gente nunca foi. Até assim, eu brinco com meus amigos e os parceiros assim, não me chama de contador. Sou contador de formação Ah, interessante. na vida acadêmica. Tem o CRC lá, porque tem que ter, né? Sim, Mas eu acredito que contabilidade é muito mais importante do que simples fato de escriturar e entregar sim, para a Receita Federal. sim. E isso, mano, a gente está falando há 10 anos atrás, né? É verdade. Hoje, então, os Nem se produtos. fala. Hoje, então, nem se fala. Vai ser o nosso segundo bloco daqui a pouco, a gente É, falando de tecnologia. inclusive, naquela época, 10 anos atrás, a gente não tinha metade da tecnologia que a gente tem hoje, nem a mentalidade, né? Que a gente tem hoje para das consultorias. Ô, Paulo, pode dizer que então a MBR tão diferente assim foi aí? Me conta então como é que foi essa integração ao Grupo Invistia, para a gente depois entrar na parte de tecnologia, né? Como foi essa transição e o que ela representou aí na sua carreira, no fato de sair de ser MBR para se transformar Grupo Invistia e um pouquinho me contar sobre essa situação, esse ponto. Então, na verdade, é basicamente a contabilidade gerencial, né? A contabilidade premium que a gente fala. A gente não entrega um balancete, uma guia para pagamento. A gente entrega um dado para ser analisado. Foi com a Invistia que isso muda então o patamar da MBR. Na verdade, a MBR já entregava muito isso, né? Certo. E esses dados contábeis, eles servem não só para medir performance, para tudo na Pra empresa. tudo, Ele é claro. raio-x da empresa, são as demonstrações financeiras que geram os resultados e geram análises que podem levar até um M&A. Entendi. E aí, E por que, acabou na. e por que de MBR, então, se uniu, se integrou ao Grupo Invistia? Porque a gente fazia muita estruturação das empresas que não tinham contabilidade, assim, adequada para passar por uma due diligence. Sim. E a gente fez mais de 10 projetos, assim. Todos acabavam em M&A, né? Entendi. Só que o processo de M&A é uma consultoria muito mais técnica e muito mais rentável em termos De de business. negócio, né? Aham. De business. E a contabilidade no Brasil ainda é um pouco desvalorizada, tá? Muito esforço, a gente trabalha o mês inteiro. E a gente sempre fez muito bem o trabalho e na parte final a gente não participava da festa, cara, Entendi, né? entendi. E Isso, no nesse, caso, é a Invistia que fazia isso a partir do M&A? aí num dos nossos trabalhos que a gente Ah, fez, a gente acabou conhecendo a Invist, sim. trabalho extraordinário, assim, de semanas, levantar uma contabilidade de um ano. E fomos apresentar uma reunião com aquelas mesas cheias de consultores, Legal. Price Waterhouse auditando, Olha que legal, os Price. caras advisor de M&A de um lado, Que advisor de M&A do legal. outro. Aí tava lá um moleque de 30 e poucos anos na mesa lá explicando a contabilidade, assim.
Aham. Total osmose, nem sabendo o que tá fazendo lá. Minha carreira foi sempre muito assim, eu sempre fui muito mais do que... Arrojado. É. E acabou que os caras gostaram muito do trabalho, porque a Sim. gente acaba plugando muito, assim, por ter uma cabeça empreendedora e pensar contabilidade diferente, é muito fácil de você entender um processo de M&A, né? Até para os contadores que estão Te assistindo, assistindo. é, contabilidade serve para muito mais do que simplesmente um balanço para a Receita Federal, né? Ela tem condições de levar as empresas para lugares talvez inexploráveis, né? Talvez até os próprios empreendedores não tenham noção do que possa acontecer, tanto para bom quanto para ruim, É né? verdade. Ô, Paulo, na verdade, a gente pensa o seguinte, eu tenho alguns amigos, né, que são contadores como você também, incomodados, né, e que migraram até, alguns foram para concurso, para a área de auditoria, né? Há uma tendência, mas eu acho interessante a sua outra pegada, né? Você pegou um outro caminho que foi talvez por ter participado de alguns processos, junto lá com a Invest, vendo esse processo de M&A, vendo que era um negócio interessante, muito mais talvez interessante do que ser um funcionário público e se tornar um auditor, e por essa linha de M&As, né, que a Invista te permitiu você enxergar esse outro plano, né? Sim, sim. É bem complementar, né? Assim, Uhum. para tudo que a gente vai fazer, em termos de gestão financeira das Você empresas, contabiliza, você audita, ou seja, é mais. tudo é baseado nisso, É né? verdade. Não tem como fugir disso. Nenhum Uhum. empreendedor do Brasil, nem do mundo consegue fugir disso. A diferença é que, assim, o Brasil ainda, ele gatinha um pouco nesse tema. Certo. A educação financeira não é um tema tão explorado, né? Infelizmente. E você pega até grandes empresários que performam muito bem financeiramente que não têm o conhecimento, né? É Não tem verdade. uma leitura de um balanço, não sabe o que é uma demonstração financeira. E aí o nosso papel é esse. Legal. Ô, Paulo, você faz essa jornada toda e aí eu quero chegar nos tempos mais atuais, né? Você como sócio hoje da Invest, então, Casa Ferreira Espeto de Aço, né? Vocês acabaram fazendo um M&A, né? Entre MBR e Invest, foi um M&A que vocês fizeram, depois você me Sim, corrija se não foi isso, mas é o que eu entendo. Você como sócio da Invest também atua como CFO as a Service. sim. Explica isso, que é um termo bem legal, né? Tem muita gente aqui que nos assiste que é do mundo da inovação e a gente fala muito do SaaS, de várias coisas. E você então usa, né, o SAFO as a Service, né? Como são essas funções, como é esse complemento, como é que é isso no dia a dia, essa questão de sócio da Invistia, SAFO as a Service. Explica um pouco para nós esse momento atual seu. Na verdade, se for a service é só um complemento final de tudo que a gente faz. Sim, A gente faz todo o processo. Alguns clientes BPO financeiro, transforma em contabilidade, BPO contábil. sim, A gente faz o report contábil, né? Quando a entendi. gente faz o report contábil, muito, assim, boa parte dos nossos clientes tem algum profissional que consegue dar o suporte para o empreendedor. Certo, Tem alguns clientes que não. A gente está falando de empresas com faturamento até 100 milhões ano, um middle certo, market ali, certo, empresas family office, né? certo. Que talvez não tenham capital ou não queiram investir numa grande consultoria Big Four, Sim, contratam profissionais para fazer esse trabalho. E a gente acaba criando uma solução inteira com um custo mais adequado ao tamanho das você empresas. pode dizer então que você é uma tem o mesmo trabalho das quatro Big Four, né, das Big Four, mas é compatível com a questão financeira dessas empresas ter uma capacidade de investimento nesse tipo, porque é um investimento, não é uma despesa, né? O Sim, que você faz é um investimento, investir em vocês porque vocês são mais acessíveis que as Big Four. nós trabalhamos de forma mais, como eu posso dizer, mais encaixada com a operação do cliente. A Certo, gente entende o que ele realmente precisa, certo, primeiramente, antes de mandar qualquer proposta, para certo. depois apresentar soluções. Legal. E Então tem muito. ser pós-service é uma ponta do iceberg, tipo, porque assim, toda a minha equipe já trabalhou o mês inteiro para gerar todas as informações. Sim, E no final do mês a gente faz uma reunião estratégica com os empresários, os empreendedores, para apresentar os sim, números, ler o balanço, os DREs, sim, sim, para falar para eles como está a saúde financeira das empresas sim. e discutir estratégias, né? Então, a parte do CFO as a Service é a parte mais legal, né?
do contador, o contador que tá ouvindo aí. É legal pra caramba ser contador essa hora. Que legal. Porque aí é onde você transmite conhecimento, transmite estratégia, você dá direcionamento técnico, pessoal. A gente fala até de outras técnicas no setor de contabilidade, fala de problemas na vida pessoal. Vira quase um psicólogo às vezes. É bem legal. E esse trabalho nosso tem trazido bons frutos para os nossos clientes. Que legal. Assim, inclusive, no período pandêmico, pós-pandêmico. Sim. Eu tive clientes que falaram assim, pô, não posso te pagar. Eu falei assim, não, vamos continuar que a gente vai reverter. Que legal. E revertemos resultados, assim, bem expressivos. E eu costumo falar assim, que a gente é um pé de coelho, a gente dá lucro, viu? É um investimento que dá retorno. A nossa premissa... Vocês buscam isso, trazer resultado, mostrar que vocês vão trazer resultado para as empresas. O tempo todo, assim. O nosso trabalho é focado em resultado e a gente é bem criterioso quanto a isso. Qualidade e resultado financeiro. A gente não abre mão. Legal. Em níveis de Big Four, assim. Legal. Níveis muito acima do mercado. E as pessoas que trabalham conosco também, a cultura empresarial da Invistia hoje é baseado nisso. Que legal. Ô Paulo, a gente fez essa trajetória toda e vamos agora para o segundo bloco nosso, né? Que a gente vai entrar mais ligado aos temas relacionados que você conhece muito, porque você conhece startups, vocês vão chegar a falar sobre isso. Vai ser oportunidade também de você comentar aí. Eu estou curioso para entender onde que o Rui entra, que você falou. Quero falar depois sobre o Rui, sobre a questão estratégica, né? Que você falou. Então, Paulo, como é que a Invist oferece uma gama de serviços que inclui consultorias, auditorias, M&As, né? Como é que esse serviço ajuda as empresas a se posicionarem melhor no mercado? Isso que você estava explicando agora, vamos começar a falar então sobre a Invistia, sobre consultoria, sobre inovação. Basicamente, tudo está atrelado ao processamento de dados financeiros e contábeis, de forma tecnológica. Sim. Prática, com compliance e rápida, sem ter um custo elevado de pessoas ali para cuidar disso. Então, assim, tudo que a gente faz é baseado em tecnologia hoje. Tá. Então, processar dados financeiros, contábeis, gerar relatórios de BIs, Sim. tudo baseado em contabilidade. Se a gente for no escritório nosso hoje lá, não tem um papel. A gente é adepto a Todo digital. todo digital. A gente tem ferramentas para tudo. Certo. Né? Temos um time de desenvolvedores que desenvolvem Da própria Invistia. soluções para a gente aplicar no dia a dia dos nossos colaboradores. Tailor-made, sob medida para cada cliente. Tailor-made. Uhum. Tem desenvolvimentos que basicamente só um cliente tem e Olha. só ele vai ter Olha, a partir de ideias nossas. Tá? incrível. Até porque o cliente às vezes não tem tanto know-how para pensar as coisas. Incrível. Hoje, por exemplo, a gente tem, vou dar um exemplo, a gente administra mais de 40 lojas de rede de calçados. Olha, Que a gente começou com um trabalho de reprocessar o financeiro. olha. Fomos desenvolvendo. E hoje a gente controla o estoque na ponta do dedo, Ó, margem na ponta do dedo. Tem bacana. histórico dos últimos 5 anos. Que Então, bacana. assim, coisas que assim, as grandes empresas praticam, que a gente tem relacionamento com as grandes empresas também. Sim. Mas para contratar esse tipo de serviço é exorbitante, assim, fora do mercado. E num contexto nosso, quando a gente consegue encaixar todo esse escopo, é um timeline de Entendi. coisas que vão acontecendo e a gente acaba chegando lá em 6 meses e reportando. Então, assim, é meio que um trabalho de melhoria contínua com base em contabilidade. Que legal. E, Paulo, e vocês têm um resultado vocês têm um ganho sobre esse resultado também, além do FII e tal? Vocês participam também desse processo, o skin the game? Bota Sim. a própria pele? A gente chama... Em alguns momentos a gente tem success fee sobre o resultado, Success até porque fee, a gente investe muito também, né? Pois é. Como é um escopo Eu aberto. imagino, vocês desenvolvem o desenvolvedor vai ter uma solução sob medida, tailor-made para aquele cliente de acordo com o que ele precisa. Quer dizer, Em termos de custo, inclusive. A gente adequa o custo para depois ir junto, é uma parceria, né? Que legal. Porque às vezes também a gente tem clientes que não estão numa situação tão organizada e nem financeiramente podem pagar pelo que realmente vale. Não tô falando que a gente trabalha de graça, mas a gente posterga o nosso FII
Claro. para quando o cara tiver mais tranquilo. Que legal. E também a gente cria soluções no meio do caminho, né? Que a gente tem consultoria tributária no meio do caminho. Tem um case que a gente levantou aí. Bacana. Aí um vocês valor têm um parceiro expressivo. para fazer isso? Não, Ou dentro da própria dentro da Invest? nossa estrutura a gente tem uma Invest é consultoria. bem estruturado, então. É um pool desde o financeiro, ao tributário, trabalhista e controladoria e governança, né? Que legal. A gente tem profissionais para todas essas áreas. E aí a gente acaba criando soluções dentro da própria estrutura das empresas que Sim. o empresário não está vendo. Mudança da forma tributária, ele se torna uma SA e ajuda a montar o conselho, tudo. E até, se ela não está tão bem, fazer um M&A com alguém que está mais forte, pode, mas que ele tem algumas coisas interessantes para uma grande empresa e faz o M&A. Vocês fazem toda essa solução. A gente assessora em todas essas soluções, inclusive em captação de recursos em bancos, relacionamento. Lógico, garantindo ali toda a técnica da informação, toda compliance. Os bancos, inclusive, os bancos que a gente trabalha com parceiro, eles veem com bons olhos nossos clientes. Que legal. Por conta disso. Que legal. Pra você ver como é que é o mercado, né? Que bacana. Você já assusta, então, já se aproximou do mercado financeiro porque você traz segurança, né? Eu tava vendo hoje uma live e tava falando para startups, né? Quando ela busca B2B, ela tem que levar segurança, né? Enquanto que quando é uma startup B2C, é mais um emocional. Interessante. Eu tava falando sobre isso. E aí você tá falando agora, quer dizer, uma instituição financeira que se preocupa tanto com segurança, né? E aí a Invest, ela intermedia trazendo essa segurança para a instituição financeira para poder, porque quem está captando sempre é risco para o banco, né? Mas a instituição financeira, tendo vocês como intermediários, eles se sentem mais seguros, é isso, né, que você está querendo dizer? Eles se sentem mais seguros porque a gente está controlando dados, medindo performance, né? Então, informações fidedignas, né? Informações fidedignas, né? Estratégias não emocionais, né? Exatamente. Totalmente racionais. Então, a nossa consultoria traz um pouco disso, traz racionalidade para o negócio. A gente sabe que um fundador, o cara que está na frente do negócio, é aquele cara que está sonhando. Eu mesmo sou apaixonado, né? Apaixonado pelo meu negócio. A MBR... A gente fez a fusão, a gente fala MBR até hoje lá. É difícil, né? Porque foi um filho seu, né? Então ainda tem MBR, apesar de ser Invest. Eu brinco com a minha esposa que é o meu primeiro filho, né? Depois veio meu filho mesmo. Dizem que a dificuldade da M&A é exatamente esse, né? O alinhamento de culturas, né? E a questão de cada par, né? Entender bem onde ficou a sua posição, onde ficou outra. Normalmente o menor ele vai sendo apagado, né? Eu participei de fundo de investimento, então também trabalhei com M&As. Eu acho que o mais difícil é a questão cultural, é isso que você acabou de falar, porque você, como antigo fundador da MBR, tem um carinho, né? Tem um vínculo emocional com aquilo, então é difícil você desapegar. Ser fundador é uma coisa bem extraordinária, assim, é uma experiência que, para quem está começando startup, fundando seu próprio negócio, assim, é encorajador, assim, para quem começa, né? Assim, e o processo é esse, assim, a gente pensa uma fusão para buscar novos horizontes, alcançar voos maiores. Juntos somos mais fortes, né? E buscar o ideal, o comum, né, das empresas. Então, foi isso que aconteceu, basicamente. Juntamos a fome com a vontade de comer ali, né? Nessa linha aí, Paulo, então, pegando o nosso tema, né, como o ENIAC-Cast Inovação Disruptiva, a gente fala muito da questão das startups, né? Como é que a inovação e a tecnologia têm impactado o setor de consultoria empresarial, principalmente no contexto da Invest? Aí, você falou do seu time de dev e tal, como é que a inovação e a tecnologia têm impactado? Cara, 100%, assim, hoje em dia não existe nenhum processo que a gente não faça que não tem embasamento tecnológico. Desde lançar uma nota, ler um PDF, analisar atributo, existem ferramentas para tudo, né? Analisar relatórios financeiros, por incrível que pareça. Sim. A gente brinca bastante no escritório de analisar, vamos ver o que o ChatGPT vai falar desse relatório. Vamos ver quanto que é a margem de erro. Balanços, assim. Legal. Hoje em dia você consegue fazer análises bem embasadas de dados via essas ferramentas, Certo. né?
fazer apresentações para os clientes via ferramentas de inteligência artificial. Sim. Já é bem normal, assim, nas grandes empresas, né? Sim. Então, assim, logicamente que, assim, o Brasil tudo é um pouco mais difícil, né? As grandes empresas têm acesso muito antes, É verdade. mas as médias e familiares, não porque não querem, mas também por falta de know-how, elas demoram um pouco mais, né? É o desafio da transformação digital, né? Pô, sair do analógico para o digital, algumas têm uma dificuldade, né? Nessa área de contabilidade, são anos que às vezes o contador está ali com eles e não presta mais um bom serviço, mas é uma relação pessoal que existe entre aquele fundador. E normalmente em empresas familiares acontece isso mesmo com a primeira geração, a segunda geração sofre para fazer essa transformação digital que você Sim. fala, que é inerente, né, em questão da inovação e tecnologia. E aí a gente bate muito nessa tecla, né? Com a segunda geração, sucessão, quando a gente vai falar de sucessão, assim, putz, hoje em dia já dá pra fazer uma coisa mais, né, digital, sem muito papel, mais rápida, né? Ser mais rápido, quanto mais rápido e certo número, mais rápido para tomar decisão, né? Tomar decisões em cima de dados, né? Que hoje em dia o pessoal ainda toma decisões por tomar. Então, a tecnologia, trouxe isso tudo para nós, né? Ou seja, é proibido hoje tomar qualquer decisão por intuição. Você tem muita ferramenta para poder tomar com bases técnicas, né? Não tem como mais, né? Hoje em dia a gente tem muita condição, assim, tem muita informação. A gente trabalha com informação o tempo todo, né? Vê as mídias sociais aí dando dados pra gente o tempo todo, dando conhecimento, né? Pra quem consome bons conteúdos, né? Que é bem importante. De todos os tipos, né, Paulo? Mas, sim, não tem como mais fugir dessa responsabilidade da informação, né? Ô Paulo, você está falando aí de sucessão, de segunda geração, né? Então, no papel de CFO com as a Service, né? Como você vê a importância da governança financeira nas empresas, especialmente em tempos de transformação digital, isso que nós estamos falando? Como é que você vê essa questão de governança financeira? A governança financeira, cara, é ela que embasa e exclui todos os tipos de... como que eu posso colocar? Ela elimina a possibilidade de discussões desnecessárias. Olha que interessante. Né? Porque se a gente está falando em termos de sucessão, tem muita emoção envolvida, né? É verdade. Tem legado, tem várias coisas que... E segurança, né? Segurança. Porque, tá ali a primeira geração fala, será que o meu filho, será que o meu está preparado, né? E ali a gente consegue pautar boa parte dos assuntos de forma técnica, racional. Que legal. E colocando ali, elencando os principais assuntos, o que realmente importa, né? Para dar base às discussões um pouco menos acaloradas, já mais direcionadas, né? O nosso papel, inclusive, eu atuo muito como conselheiro, pelo menos estou em 3 conselhos administrativos, trazer esses dados para embasar discussões. Esse é um caminho, então, quer dizer, nesse processo de sucessão, nesse processo de governança financeira, você que é membro de conselho, então, um dos caminhos é esse, talvez a primeira geração ficar num conselho, manter-se ainda dentro do negócio, e a segunda geração cuidar mais da operação, vai ser o CEO, vai estar mais à frente do negócio, mas ainda se mantenha uma primeira geração lá como conselho, tendo do seu lado profissionais como você para poder assessorar. Esse é o caminho do melhor modelo para se ter nas organizações? Eu entendo que sim, é um modelo mais seguro e mais transparente, inclusive, porque você tendo um profissional externo, ele tem uma opinião totalmente fria sobre o assunto. Sim. Eu brinco muito com meus clientes, assim, cara, eu tô aqui para falar de resultado. Depois vamos tomar cerveja, vamos falar de coisas... de futebol, de futebol, de outras tal. coisas. Eles, pô, mas você é sempre assim, quando eu estiver aqui dentro, eu vou ser, cara, porque eu preciso ser, né? É isso, trazer à luz a realidade dos fatos, Sim. de forma nua e crua, porque as relações pessoais tem muita emoção às vezes, né? Verdade. No próprio processo de M&A é muito emocional, verdade. Tudo é muito emocional. E o nosso papel é trazer dados para as pessoas analisarem, não ficar discutindo a parte emocional do negócio.
né? Deixar a coisa mais focada, né? A inovação e a tecnologia, da questão do M&A também impacta fortemente. Como é que qual o papel da inovação no processo, então, de M&A? Porque a gente sabe que a Investment é muito forte em M&As, né? E como é que, então, funciona o papel da inovação, da tecnologia nesse processo? E a Investment se diferencia no mercado em função dessa questão de tecnologia? Sim, totalmente, assim, o uso da tecnologia nos processos de M&A hoje, tanto de due diligence como análise de dados, valuation, ele contribui de forma expressiva, assim, diminui muito o tempo de análise, Sim. deixa a análise muito mais certeira, com Sim. compliance, se não 100%, no máximo 90%. Então, assim, diminui muito a margem de erro e a comunicação muito rápida, né? Antigamente, o processo de M&A faziam-se reuniões e reuniões, reuniam-se várias pessoas. Hoje a gente tem a facilidade de nos reunirmos de um meet, um call, uma coisa mais dinâmica, né? Deixa o processo mais dinâmico, não que não tenha que existir aquelas reuniões, né? Sim. Mas o processo fica mais dinâmico e a gente consegue ter mais compliance, mais dados, mais facilidade para analisar dados. Antigamente, se você fosse fazer um processo de M&A, iam levar caixas de papel com balanços e tal, para os caras analisarem, depois darem o parecer. Hoje a gente cria uns data rooms, né? A gente assina NDA online, né? Com as ferramentas que a gente tem. Então, o processo em si fica muito mais fluido, né? Logicamente que as reuniões, grandes reuniões, as mais importantes de discussão de propostas, tal, dos advogados, tal, nem são presenciais, tem que ser mesmo, né? Que são bem importantes. Mas o processo de elaboração, análise, ali fica muito mais fluido. Uma curiosidade, nesse processo, já que está tendo tanta tecnologia, assertividade, existe casos que se durante esse processo, se pensou em M&A, há a questão de compra e venda, por exemplo, a saída de um dos... Porque o M&A se presume que vai continuar, né, esse time caminhando, mas por causa de tanta precisão, tanta assertividade. Eu estou falando isso pela minha experiência em M&As, que as fusões e aquisições não se deram tão bem depois no decorrer, e aí acaba tendo que assinar um no compete para sair daquele processo, tudo. E aí essa é uma curiosidade minha, com tanta assertividade, com tanta tecnologia, com tanta inovação e tanta precisão, então dá para antecipar aquilo que eu vi acontecer em M&As que não deram certo, então você fala, ó, não vai dar certo, é melhor aqui, ao invés de um M&A, haver realmente, no caso aqui, uma aquisição por completo, a saída de um sócio, e aqui vai seguir caminho do que só uma fusão, por exemplo. Sim, no processo de M&A é bem... Não são só números, né? A gente acaba analisando... falar, tem as questões emocionais. As questões emocionais impactam bastante. Era isso aqui que estava na minha cabeça, é isso que eu queria saber. Na verdade, assim, os números a gente consegue garantir. As questões emocionais, até comento muito com o meu sócio, o caso que assim, as questões emocionais são a pior parte do M&A. O Kazuki, depois quando eu assisti, também genial o Kazuki, viu? Kazuki, um abraço pra você. Tá em Portugal lá? Tá em Portugal. Tá em Portugal. Um abraço, que depois quando você assistir, com certeza o Paulo vai te recomendar. Foi um prazer te conhecer e vai ser muito bacana a gente conversar mais. Então a gente comenta questão emocional. As questões emocionais as que mais impactam e as que até inviabilizam as operações às vezes. Olha só. Né? Então a gente passa por alguns momentos ali de... Então, até o nosso papel é recomendar o melhor negócio para o nosso cliente, né? Legal. Em alguns momentos a gente tem que declinar das propostas, recomendar não compra. Legal. Porque realmente não faz sentido, vai colocar o investimento em risco. Sim. E às vezes da outra parte está super ansiosa, precisa, quer fazer, mas talvez não é o momento, né? Chegamos a ver casos de startups que estão ali no processo, ansioso, muito ansioso. Mas acaba não acontecendo por muita ansiedade. Não está madura o suficiente. Não está madura o suficiente. Essa é a parte dolorosa e fria do negócio. É verdade. Mas é um processo bem complexo que inclui toda essa parte de ter o compliance, de ter a due diligence do negócio e validar que aquilo realmente vale aquilo que está se discutindo. Responsabilidade imensa. E a outra parte é totalmente emocional. É verdade. Você lidar com o fundador. Isso que eu tava curioso aqui. Ô Paulo, a IA
realmente é uma coisa que impacta. Mas quais são as tendências tecnológicas que você acredita que terão um maior impacto no futuro da consultoria e governança empresarial no Brasil? A IA é nítido, claro, A IA né? hoje Mas já é uma realidade, né? uma ferramenta É para uma isso, né? ferramenta real que é já utilizado. Existia um processo que veio antes da IA de automação de processos básicos, que já é bem utilizado nas grandes empresas, grandes consultorias também utilizam. E você acha que isso é uma tendência de evoluir mais ainda, uma tendência tecnológica? Eu acho que a IA já. Era antes da IA e você acha que isso vai evoluir mais para algum outro caminho? Eu acho que assim, esse mercado ele evoluiu bem nos últimos 3 anos. Agora com a IA vai acabar tomando frente disso tudo. Porque cada vez mais a automação de processos ela é real. Os né? algoritmos, né? Cada vez mais. Existem robôs para processos básicos, como emitir uma nota, fazer uma escrituração de um lançamento. Isso tudo já existe, né? Para quem está aí trabalhando no dia a dia, saiba que é uma realidade nas grandes empresas e cada vez vai ficar mais acessível para as outras empresas, né? É verdade, cada vez mais acessível. Eu comento aqui que nós estamos, o time de retaguarda nosso, está aqui Igor, Gabriel, Alessandra, a Duda, que é a nossa estagiária, né? E eu comentei, por exemplo, com eles como no caso, como eu sempre uso ChatGPT 4.0, como a ferramenta vai aprendendo, né? Então, como o seu roteiro, por exemplo, ficou muito melhor do que o da Juliana, que eu comecei lá atrás, foi o primeiro roteiro que eu fiz. Como ela vai aprendendo, né? Então, isso é incrível. Eu vejo na prática como a IA vai aprendendo, entendendo o que você quer e ela vai melhorando. Isso deve acontecer de forma estúpida aí com relação à questão de consultoria financeira e tudo mais. Sim, sim, com certeza. E eu falo muito no escritório lá, inclusive, gente, a gente não pode ser processador de dados, porque a contabilidade não mudou desde a sua formação. O que muda são as normas, escriturações e reconhecimentos. É verdade. Então, assim, a gente está falando do conhecimento técnico de anos, né? Então, logicamente que você absorver isso tudo, é um conhecimento expressivo. Mas não muda, né? Os marcos legais mudam, mas a contabilidade... A forma de contabilização não muda. Então, interessante isso. Uma inteligência artificial, ela sabe contabilizar. Só perguntar para o ChatGPT como eu contabilizo alguma coisa. Então, assim, partindo desse pressuposto, se nós quisermos, né, investir num software que faça isso de forma automatizada, não é tão difícil, né? E eu acho que cada vez mais, com a evolução da tecnologia, os softwares de gestão financeira, eles já vêm mais customizados, já fazem conciliação automática. Contabilidade é um plug. Né? O que eu entendo, Paulo, é que, por exemplo, quando você vai usando a ferramenta, ela vai entendendo a cultura da Envistia, como é que a Envistia toma decisões e ela vai ajudando já, e ao entender como é essa forma de trabalho, né, princípios, valores, etc. Não estamos discutindo isso, eu estou dizendo a cultura que a Envistia tem e à medida que a inteligência artificial vai aprendendo, os algoritmos vão trabalhando a seu favor, né? Te ajudando a tomar decisões alinhadas com aquilo que é a sua linha de trabalho, né? Sim, sim, com certeza. E cada vez mais a gente usa muito lá, inclusive para definir nossos conteúdos, site, que a gente discutiu bastante nesse processo de fusão, né? Sim. E isso como você falou, vai melhorando e vai dando base de conhecimento técnico para nós, a gente vai entendendo cada vez melhor. E a parte de tecnologia, tanto na parte estratégica quanto operacional, cara, é sensacional, assim, não tem como viver sem, né? Então, assim, o cara que pensa hoje em termos de processos financeiros, contabilidade, gestão de dados e geração de informações financeiras e não tiver esse skill, tá um pouco atrás do tempo da galera, assim, de hoje em dia. Nós estamos quase no finalzinho da nossa entrevista, do nosso podcast, e eu queria retomar aquela dúvida que eu tenho lá. Você falou assim, eu quero falar depois a importância do professor Rui nessa história. Então, conta para nós aqui, como é que você, então, o que você queria falar sobre isso? O professor Rui foi o meu mentor, o provocador, né?
de tudo isso. Você o consultava na hora que você foi montar a MBR, na hora que você foi fazer a fusão com a Invist, ele foi seu consultor nessas horas? Sim, na verdade, assim, quando eu montei a BR, mandei a apresentação, o que você acha, e tal. E ele sempre, era a época que eu tava um pouco mais afastado, né? Sim. E ele, pô, legal, tal. Continua que tá bem legal, elogiando. Aí teve um dia que ele, pô, vamos sentar pra conversar, quero entender melhor. Sempre acompanhando, né, os resultados, a evolução. E aí, quando a gente voltou a trabalhar junto, assim, já mais encorpado com a empresa, Sim. com a MBR mais estruturada, ele já entendeu assim, pô, que legal. Que mudou. Que legal. Só que basicamente eu apliquei tudo que eu aprendi aqui no que ele me ensinou. Os meus clientes, eles recebem todo esse skill, Sim. né? Sim. Toda a toda a metodologia, né? Que ele passou, toda a criticidade, performance, aquela coisa de buscar sempre o melhor. Que legal. Então, assim, eu brinco com ele que a EBR foi a primeira startup da ENIAC Ventures, mas como como foi fundada antes, não vale. Não dá, né? Não teve equity nesse caso. Não teve equity nesse caso. Falando em ENIAC Ventures, então, para a gente encerrar esse segundo bloco, por que você se tornou um investidor da ENIAC Ventures? Porque eu nasci aqui, né? A minha empresa nasceu aqui, com know-how. Logicamente que eu fundei ali, fui o CEO da empresa por um grande tempo. Sim. E a metodologia funciona muito bem, cara. Assim, eu fui pro mercado também, eu sei como é que o mercado funciona. E aqui é um lugar de sucesso, né? Do jeito ENIAC de ser. É um lugar de muito sucesso. A forma que a gente trabalha, eu acredito muito nessa forma que trabalha. As pessoas que estão envolvidas na ENIAC Ventures são pessoas com o mesmo perfil. São pessoas que já foram meus clientes, inclusive. Legal. Então, assim, Vários sócios seus, investidores, são seus clientes, né? Foram meus clientes em algum momento, são meus parceiros de negócio. Que legal. Então, é um ecossistema complementar. Que legal. Né? Que tem a mesma mentalidade, a mesma preocupação com qualidade, compliance, as coisas que a gente se preserva muito. E busca fazer negócios, né? Se desenvolver as empresas, retribuir para a sociedade também a parte que cabe. Então, assim, é um lugar que, para fazer negócio, é super confortável. É um lugar de performance, é um lugar que não vai ter risco, né? Pro dinheiro que a gente aporta ali. Claro. Então, é isso, assim, que me leva. Além de ter um relacionamento aqui bem próximo. Ô Paulo, então até falando aqui, tem muitos founders de startup que nos assistem, né, e que depois acabam se inscrevendo para a nossa ENIAC Ventures para fazer parte do portfólio. É interessante que pessoas como o Paulo, né, então os nossos acionistas e todas aquelas, a série, os episódios a gente tem feito as entrevistas aqui com uma série de outros investidores, é super importante entender a qualidade desse investidor, desse sócio investidor, que é acionista, que participa do conselho, que dá o seu smart, não é muito mais do que o money, o seu smart para uma startup. Nós temos exemplos que o Paulo orienta, já conversou com algumas startups e o tempo todo ele está à disposição, porque afinal ele investe, então ele quer que essa startup tenha sucesso. Então isso é muito legal, né, Paulo? Essa troca de vocês, sócios e acionistas, dando esse suporte para as startups, porque vocês já passaram por algumas coisas que vocês vão evitar que elas passem, para não sofrer com isso, né? Sim, nossa, essa parte é essencial. É a parte gostosa, né? De fazer, porque a gente acaba relembrando um pouquinho lá atrás, como foi e tal. Aí você olha pra pessoa fazendo aquilo e fala assim, putz, cara, é legal pra caramba, é uma super ideia, mas isso aqui não vai dar muito certo, vamos por aqui e tal. Não faça isso que eu sei que vai dar errado, né? Já fiz isso e não deu certo, isso. Né? E passar a experiência pra essa galera que tá empreendendo, tá tentando... também, assim como eu fiz um dia, né? Certo. Fundar a sua empresa, tá tentando colocar em prática a sua ideia. E, cara, como sócio acionista da ENIAC Ventures, poder fazer parte disso, já tô ali garantindo na frente, validando para todos os nossos sócios, né? Isso mesmo. Que o negócio vale a pena, que vamos para cima.
Mas aqueles que não valem tanto, a gente vai monitorando e mentorando também, porque é interessante, né? Sim, claro. A gente também, assim, não olha só para a oportunidade, mas olha para o desenvolvimento também. É verdade. E ficar ali cuidando, né? Para que todos tenham... Esse é o termo, cuidar, né? É verdade. Cuidar e direcionar esses empresários que têm boas ideias, excelentes ideias, que talvez não tenha tanta experiência quanto a gente, por conta da carreira, da área de atuação, e dando direcionamento. Mas é a parte gostosa de fazer, na verdade. Então, Paulo, a gente vai ter que marcar outros podcasts, porque a gente tem muito assunto, né? Mas Sim. esse aqui, a gente termina ele agora com um ping-pong. Eu faço, então, essa brincadeira aí com todos os nossos convidados, que é falar uma palavra e aquilo que vier à sua mente, top of mind, o que te associa àquela palavra, você solta aí pra gente poder entender o que você pensa sobre isso. Então, Beleza. eu falo a palavra e você me fala o que você pensa. Consultoria. Investia. Legal. Governança. Sucessão. Inovação. Tecnologia. Estratégia. Compliance. Auditoria. Necessária. Tecnologia. É inovação. Legal, trocou. M&A. Uma bela solução. Finanças. Segurança. Conselho. Necessário. Futuro. Sucesso. Obrigado, Paulo. Então a gente vai agora aqui para o nosso encerramento e eu queria então, concluindo então mais um episódio do nosso ENIAC-Cast, Inovação Disruptiva, foi uma honra conversar com o Paulo Roberto Ferreira e explorar sua jornada, cheia de insights valiosos sobre consultoria, governança e inovação. A trajetória do Paulo nos mostra como é possível moldar o mercado e fazer a diferença, não apenas com conhecimento técnico, mas também com visão estratégica e paixão pelo que faz. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de seguir o ENIAC-Cast, Inovação Disruptiva, na sua plataforma de podcasts favorita e deixar uma avaliação sua. Sua opinião é muito importante para nós e nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo relevante para você. Fique ligado nos próximos episódios, onde continuaremos a explorar o universo da inovação com convidados especiais como você, Paulo. Muito obrigado, viu? Obrigado a você pelo convite. Estamos à disposição aí. Mais assuntos a gente tá aí para discutir, bater papo e enriquecer essa galera que está assistindo nós. Bacana. Se tem alguma sugestão ou pergunta para nossos entrevistados, por favor, mande para a gente nas redes sociais. Muito obrigado por nos acompanhar e até o